Aqui é o lugar pra se encontrar, onde as palavras vão te impactar, verdades que não dá pra esconder. No som da voz você vai entender. Ponto de encontro, a verdade tá aqui. Cada história vai te sacudir, no podcast o real vai surgir. Ponto de encontro é onde você vai ouvir. Olá! Vamos direto para uma narrativa muito marcante lá em Marcos, né? O encontro de Jesus com o Bartimeu. A gente recebeu aqui umas análises bem legais que exploram quem ele era, o significado do que ele gritou e por que essa história ainda toca tanto a gente. Tem material que o coloca como um discípulo modelo, outro focado na transformação pela fé e um estudo mais direto sobre perseverança, obediência. A ideia aqui é tentar desvendar as camadas, sabe? Por que Bartimeu, um cego, mendigo, ali na beira do caminho em Jericó, se torna tão central? E aquele grito, filho de Davi, o que está por trás disso? Exato. E olha, para sentir o peso disso, o cenário é crucial. Jericó não era uma cidade qualquer. Era a última parada antes de Jerusalém. Carregada de história, ligado a Josué, né? As fontes até discutem se Jesus estava entrando ou saindo. Alguns acham que não faz tanta diferença, mas outros veem esse sair como um reforço da jornada final para a paixão, com Bartimeu se juntando ali, naquele momento. Entendi. Faz sentido. E Bartimeu, bom, ele era cego e mendigo. E isso colocava lá embaixo na sociedade da época, entre os impuros, os marginalizados. A lei mosaica até dava alguma proteção, mas culturalmente a cegueira era frequentemente ligada a pecado, sabe? Dele ou dos pais. Isso aumentava o isolamento social, religioso, além da pobreza e da condição física, claro. Nossa, que situação difícil. E nesse cenário todo, ele ouve que Jesus de Nazaré está passando. O que ele faz? Ele grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E não é um grito qualquer, né? Filho de Davi. Uma das fontes que a gente viu destaca bem isso. É um reconhecimento messiânico forte. Ele não via Jesus só como um curandeiro. Exatamente. Ele está conectando Jesus às profecias de restauração, ao Messias esperado. E a multidão tenta calar ele, mas aí que tá. Ele grita ainda mais alto. As análises são unânimes nisso. Essa persistência é um ponto-chave. Uma fé que não se deixa abalar nem pela multidão, nem pela própria condição. E essa persistência vocal, esse grito, faz Jesus parar. Ele ouve e chama Bartimeu. E é interessante notar a mudança na multidão, né? Aqueles que antes repreendiam agora falam: coragem, ele te chama. Sim, uma virada ali no meio do caminho. E aí vem um gesto que várias fontes destacam como muito simbólico. Bartimeu joga a capa fora. Ah, essa parte é forte. Muito. É interpretado como ele deixando para trás a identidade de mendigo, a vida antiga, antes mesmo da cura acontecer, sabe? É pura confiança. Ele dá um salto e vai até Jesus. Uau, que imagem. E Jesus pergunta diretamente: que queres que eu te faça? Dando a Bartimeu a chance de expressar sua fé com palavras. E a resposta: Rabune, que eu possa ver novamente. Rabune é um termo de respeito profundo, mais até que rabi. E esse pedido, ver novamente, do grego anablepo, sugere que talvez ele não tenha nascido cego. Seria uma restauração. Interessante esse detalhe do novamente. E a resposta de Jesus é imediata, né? Vai, a tua fé te salvou. A cura acontece na hora. As fontes são bem claras, a fé foi o catalisador. Não só uma fé em milagres, mas é uma confiança na pessoa de Jesus, na missão dele. E logo em seguida, o texto diz que Bartimeu seguia-o no caminho. Isso é mais do que só acompanhar fisicamente. É tornar-se discípulo, aderir ao caminho de Jesus que, naquele ponto, levava para Jerusalém e para a cruz. Uma das análises até o chama de discípulo perfeito em Marcos, porque a visão dele, física e espiritual, e o seguimento são imediatos, resolutos, contrastando, com a dificuldade que os outros discípulos ainda tinham para entender tudo aquilo. Ele precisou ser curado para ver, e aí ele segue. Direto. Exato. Primeiro vê, depois segue. E é fascinante como Marcos coloca essa história bem ali,
pouco antes da entrada triunfal em Jerusalém. Bartimeu, o cego que passa a ver, acaba sendo um contraponto para a cegueira espiritual de muitos que rejeitariam Jesus logo depois. E a confissão pública dele, filho de Davi, acontece no momento em que aquele segredo messiânico estava quase no fim. Sim, o timing é muito significativo. Resumindo, então, o que essas análises trazem sobre Bartimeu. Ele era marginalizado, mas tinha uma fé persistente, vocal. Reconhece Jesus como o Messias, age com base nisso, largando a capa e indo até ele, expressa o desejo e é curado. A transformação é completa, de mendigo cego a seguidor ativo, no caminho do discipulado. Os pontos principais que ficam claros do material são, primeiro, a força dessa fé perseverante que supera os obstáculos, a multidão. Segundo, a importância de reconhecer quem Jesus é de verdade, aquele título Filho de Davi. E terceiro, uma fé que não só cura ou salva, a tua fé te salvou, mas que impulsiona para a ação e para o seguimento, seguia-o no caminho. Bartimeu vira um modelo porque ele primeiro vê, entende e depois segue, sem hesitar. Pois é. E para quem está ouvindo essa história, talvez ressoe com a possibilidade de superar as próprias cegueiras, né? Sejam espirituais, de compreensão ou aquelas impostas pela sociedade. Mostra também a importância de clamar por aquilo em que se acredita, mesmo que a correnteza esteja contra. E para fechar, fica uma reflexão que uma das fontes inspira. Bartimeu jogou fora a capa dele, que era o símbolo da identidade antiga, de mendigo. Fica a pergunta, né? Que capas, que velhas identidades, limitações que a gente mesmo se impõe, ou rótulos que vêm de fora talvez precisem ser deixadas para trás hoje, para que se possa seguir um novo caminho com essa mesma entrega e essa mesma liberdade. Algo para a gente pensar. Até a nossa próxima análise aprofundada.